Nós saudamos toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Nós que dissemos por fim da liturgia de hoje para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração. E a cada dia, obrigado. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Isso é viver para a glória de Deus. Viver e viver para a glória de Deus. E o texto proferido pelo Senhor, escolhido pelo Espírito Santo e separado para essa noite, que nós cremos que até o texto bíblico que é lido na pregação, assim como os demais textos lidos, as demais orações e os cânticos, todos já foram escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Esse culto prestado a Deus, ele já foi elaborado pelo Senhor, e todos nós vamos aperfeiçoando ele humanamente falando, mas a glória do Senhor sempre será vista no meio do seu povo. Abra a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 10. Primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 30 até o versículo 33. 1 Coríntios 10, de 30 a 33. E se eu, com ações de graças, participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou ações de graças. Porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Até aí a leitura. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, já te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, já confessamos diante do Senhor os nossos pecados e te adoramos na beleza da tua santidade. Agora te pedimos que o Senhor aplique tua palavra nos nossos corações, mas que não seja eu, mas o teu Espírito que fale aos nossos corações, e estejamos com os corações abertos, dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala conosco, glorifica o teu nome, aleluia, nos edifica, aleluia, amém. Meus queridos, nós fomos alcançados pelo Evangelho e fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e fomos salvos na sua ressurreição de forma plena, e temos a vida eterna. Mas a vida que Deus propôs a cada um de nós é que nós vivemos para nós mesmos e para os ídolos, mesmo sem termos muitas vezes conhecimento disso. E o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós passamos a viver outra realidade. E essa realidade
significa viver para a glória de Deus, viver de forma que tenhamos júbilo, alegria, satisfação em vivermos para o Senhor, pelo Senhor, para a glória do Senhor. Essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, é a carta que traz uma instrução para a igreja do Novo Testamento que tinha mais conflito na época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Era uma igreja muito complicada. Imagina, né? Uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, era uma igreja complicada. Uma igreja que foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, tinha tanto conflito. Imagina as demais igrejas da nossa era, da nossa época. Essa carta, que tem 16 capítulos, ela trata dos mais diversos assuntos relacionados ao que uma igreja pode viver e o que uma igreja não deve viver. A igreja de Corinto estava fragmentada quando o apóstolo Paulo escreve essa carta. Após alguns anos que ele fundar essa igreja, ele agora escreve essa carta. E ele trata nessa carta a respeito, nos 4 primeiros capítulos, a respeito da divisão, da falta de harmonia com relação à liderança. Uns diziam que gostavam mais da pregação e do ensino do apóstolo Paulo, outros diziam que preferiam o apóstolo Pedro, outros gostavam mais da pregação de Apolo, que era mais eloquente, era considerado mais eloquente daquele contexto, e outros pregadores, e outros professores, e outros líderes mais dentro da igreja, e quase uma ruptura acontecia na igreja de Corinto, como quase todas as igrejas já passaram por rupturas. Paulo, preocupado, escreve falando que Paulo, Apolo, Pedro, os demais pregadores não são nada, mas o importante é que Cristo é um em todos, e que os pregadores e os que ensinam, eles são apenas homens, instrumentos de Deus, e que se não tivessem recebido o dom de pregar e ensinar, nada poderiam fazer pela igreja do Senhor. E eles são convocados sempre a viverem para a glória de Deus. Também havia imoralidade dentro da igreja, que o apóstolo Paulo está tratando. Havia gente gulosa, que comia mais do que todo mundo. Existia gente ambiciosa, que gostava mais das coisas do que de qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo instrui com relação ao casamento, à fidelidade do casamento, à vida cristã, no que se diz respeito à família, à fidelidade, à pureza na vida conjugal, independentemente do que se pensasse, a instrução, um só marido, uma só mulher, a unidade e o crescimento. Também as funções, que as mulheres têm uma função na igreja e os homens têm outra, e não é o líder da igreja, não é a igreja presbiteriana ou as demais igrejas que dizem como se comportam os líderes homens e as líderes mulheres. Instrução do apóstolo Paulo, cada um chamado para desempenhar de uma forma a sua
vocação. Também com relação à ceia do Senhor, uma instrução com relação à ceia do Senhor, o apóstolo Paulo traz nesse ensino. Paulo orienta a respeito dos dons, como deve os dons serem usados na igreja, para que serve os dons. Não é para o crescimento do crente, mas é para o crescimento da igreja. O enchimento do Espírito Santo é para o crescimento do crente, e os dons é para o crescimento do corpo, onde Cristo é o cabeça. Com relação a o que se pode fazer em relação ao culto, normas e regras para o culto que prestamos a Deus, com luz e base no ensino do apóstolo Paulo. A disposição para que o cristão viva o Evangelho que o Senhor Jesus deixou por meio dos apóstolos. E por fim, o dia que Jesus voltará, a ressurreição dos corpos, a ressurreição dos mortos, o novo céu e a nova terra, a vivificação do Espírito. E por fim ele conclui falando a respeito de ofertas e coletas que a igreja tiraria para enviar para os irmãos perseguidos de Jerusalém. Glorifica a Deus pela igreja de Corinto, mesmo uma igreja tão complicada em todas essas áreas, ela tinha dificuldade. Chama todos de irmãos, todos de eleitos de Deus, e todos são um juntamente com o apóstolo Paulo em Cristo. E o texto que nós propomos hoje fala de algo óbvio, comum e simples, mas muitas vezes pouco compreendido, entendido, aceito e praticado por alguns, e que precisa ser refletido também por aqueles que guardam esse ensino. Eu queria chamar a sua atenção para todas as coisas que pensarmos e fizermos seja para a glória de Deus. Nesse texto nós encontramos os princípios a respeito do que Deus tem para a sua igreja. E esses princípios que nós veremos hoje, ele começa no versículo 30 do capítulo 10, quase que concluindo uma sessão do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 1. É um bloco só que o apóstolo Paulo convida, convoca, orienta que a vida do crente tem como o princípio primeiro o coração agradecido. A gratidão é o veículo que move toda a vida cristã de qualquer cristão, de qualquer crente aqui na terra. E eles estavam criticando o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz no versículo 30: e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. O apóstolo Paulo está sendo criticado porque ele glorifica a Deus com a sua vida, em meio a um contexto que eu falei do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 1, quando ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse contexto agora, dentro desse grande contexto que eu proferi, ele está relacionando a vida cristã ao comportamento do crente, as atitudes do crente e o sentimento mental, a mente do crente, a compreensão do reino de Deus e da vontade de Deus para a vida
do cristão. No contexto aqui, os irmãos estão questionando, o apóstolo Paulo está respondendo. A igreja de Corinto se converte num momento onde o culto pagão a deusa Afrodite era executado na Acaia, na cidade de Corinto, e eles se converteram com a pregação do apóstolo Paulo, e lá nasceu uma igreja. E essa igreja, ela tinha algumas dificuldades nesse contexto aqui imediato do culto aos deuses daquela época, e que as pessoas, elas sacrificavam animais e elas cultuavam os seus deuses e elas adoravam ao seu Deus. E o apóstolo Paulo diz que esses deuses não existem, foram criados pela cabeça humana, e que o diabo por trás influencia as pessoas a adorarem esses deuses. E agora, esses irmãos que fazem parte da igreja, eles estão divididos em dois grupos, os judeus e os gentios, aqueles que nunca adoraram outro Deus e aqueles que adoraram todos os deuses que puderam encontrar. E o apóstolo Paulo junta esses dois grupos e diz: vocês vão viver para a glória de Deus. Só existe um corpo, uma igreja e um cabeça. Vocês são membros individualmente um dos outros. Segunda coisa que a gente tira desse texto, para chegarmos até os versículos que nós propomos, é que aqueles irmãos que vinham do paganismo se escandalizavam com a carne comida, e os judeus se escandalizavam se tivesse sangue na panela. E por sinal, 90% dos cristãos do Brasil, ou mais, acredita que o crente não pode comer sangue. Isso aí é uma pregação para outra oportunidade, porque o sangue, ele era a vida, e o sangue apontava para Cristo. Mas depois da vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus derramou o seu sangue. Então o sangue que apontava para Cristo deixou de apontar, então ele perdeu o valor cerimonial. Então os judeus não comiam sangue porque o sangue era cerimonial. E depois a gente tem os gentios, aqueles que também fizeram parte da igreja de Corinto, e que eles comiam sangue à vontade, e muito sangue, e muita carne, e ofereciam os sacrifícios aos seus deuses. O apóstolo Paulo não está tratando de sangue, ele está tratando de liberdade cristã. Eu sou livre para fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu sou livre para praticar determinadas atitudes, mas determinadas atitudes não me convêm. Eu sou livre para estar em alguns lugares, mas estar em alguns lugares não me convém. Dentro desse contexto, os irmãos se escandalizavam. Por quê? Porque eles ofereciam os seus sacrifícios, e eles ofereciam os sacrifícios de carne e sangue, e eles se converteram. E o apóstolo Paulo está dizendo: quando você for convidado para um churrasco, você tenha cuidado com o seu irmão, porque o seu irmão se escandaliza em comer carne, e se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não irei comer carne, e não vou comer carne nunca mais. Não vou ser um vegano, não vou ser um vegetariano, mas não vou comer carne nunca mais, na presença do meu irmão, é claro. O que acontece é que aqueles irmãos eram chamados para jantar, almoçar, ou para um churrasco, eles novos convertidos, e eles iam para o churrasco. E como eles tinham sido idólatras, largaram a idolatria dos seus deuses e comiam carne sacrificada aos ídolos, quando eles cortavam o primeiro pedaço da ponta de peito ou da picanha, eles se recobravam
eles davam uma viagem no passado, e eles chegavam com a consciência a ficar ferida, porque eles escutavam os toques dos tambores, eles viam a carne sendo sacrificada aos ídolos, eles se sentiam ímpios, adorando aos outros deuses. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, esses irmãos são fracos, então não coma carne. Quando você for no açougue, não pergunte se foi sacrificado aos ídolos, mas pega o teu pedaço de carne, leva para casa, e quando ele for na tua casa, faz uma omelete. Uma omelete, bota verduras na omelete, e teu irmão não vai se escandalizar até que ele amadureça e entenda que os deuses não são nada, e que a carne é criação de Deus e foi dada para a glória de Deus e para que o crente coma para a glória de Deus. Não escandalize o seu irmão. Então, escandalizar não significa o que tem sido ensinado muitas vezes por aí. Tem gente que se escandaliza porque alguém usa uma saia ou uma calça. Aí a pessoa, porque a outra se escandaliza, aí todo mundo usa saia ou todo mundo usa calça. Não é isso. É o irmão que participou do terreiro de Umbanda e que ele comeu um cabrito, e que ele comeu uma buchada, e que ele comeu algo sacrificado aos ídolos, e depois ele vai lá para o Nordeste e chega lá na casa de um irmão que gosta muito de buchada, e ele encontra um cabrito assado, e ele sente-se como se estivesse lá naquele terreiro de Umbanda. Então guarda o cabrito, faz uma galinha ao molho, e nem faz de cabidela, porque o sangue também vai fazer com que ele lembre de como ele era, e a consciência dele é golpeada, e ele não se sente crente naquele momento. Então você está escandalizando o seu irmão, porque você está levando ele a se lembrar, participar, imaginar, concretizar que ele está vivendo como um ímpio. E o apóstolo Paulo conclui nesse contexto que os ídolos não são nada, a carne é bem-vinda, a comida é bênção, mas se escandaliza o meu irmão, leva ele a se sentir pecando, eu não vou comer com ele essa comida. Nesse contexto, o apóstolo Paulo diz no versículo 30: se eu com graça, com ações de graças participo, por quê? Sou blasfemado naquilo que dou graças. Paulo está dizendo: olha, eu já ensinei a vocês que nada disso tem valor, e vocês estão reclamando de mim. Os judeus estão dizendo que eu tenho que viver pela lei, e eu vivo pela graça. E os gentios estão dizendo que eu não posso comer alguns tipos de comida, então também não vou comer. Mas essas coisas não têm valor, porque o valor está na glória de Deus. Eu estou com o coração grato pelo que eu sou e pelo que eu tenho, e por isso eu dou graças a Deus. E o versículo 31 afirma essa verdade: porque quer comeis, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que existe na vida do crente é para a glória de Deus. O apóstolo usa coisas simples para falar. Ele usa comer e ele usa a expressão beber. Tudo foi criado por Deus, tudo foi criado para a glória de Deus. Toda a criação pertence ao Senhor. E os seres humanos, os indivíduos caídos que não conhecem ao Senhor, eles glorificam seus deuses, eles glorificam a si mesmos, eles vivem para si, eles projetam para si, eles planejam para si, e eles vivem para si. E o apóstolo Paulo está dizendo: não,
nós vivemos para a glória de Deus, porque nós fomos resgatados e pertencemos a outro rei. Então, quando você comer e quando você beber, que está relacionado à sobrevivência, à necessidade, você pode olhar para o alimento que você está comendo e perceber que você vem de Deus, que você é criação de Deus, e que Deus se importa com você, e que você tem os alimentos sobre a sua mesa, dos mais diversos, que também foram criados pelo Senhor. E você glorifica a Deus pelo que você tem, pelo que está diante de você, porque você está grato a Deus, porque você tem além do que você precisa, você tem além do que poderia ter menos qualidade, você tem abundância. Então, com o coração agradecido, você vai na hora da mesa, e olha que eu gosto de visitar a igreja do Senhor, e eu já visito lares há mais ou menos 40 anos, e eu como na casa dos irmãos. Se você quiser nos convidar, eu e o Luciano, quando nós tínhamos 6 filhos morando conosco era mais difícil, mas agora fica mais fácil, só tenho ela, Lucas e ela. Então, quando nós íamos para a casa das pessoas nos alimentarmos, as pessoas não têm hábito de orar, na sua grande maioria. As pessoas não significa que elas não têm um coração grato, mas elas não têm o hábito de dizer: Senhor, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado porque na minha mesa não tem faltado o pão, não tem faltado a água, não tem faltado o suco, que já é um privilégio maior, e o Senhor tem sido bondoso. Não permita, Senhor, que falte na minha casa, me dá condições de adquiri-lo de forma honesta, e também abençoa, Senhor, aqueles que não têm, aqueles que não podem sentar à mesa e participar do pão, aqueles que não podem, também porque estão enfermos e não conseguem se conduzir à comunhão da família, aqueles que não têm mais família, aqueles que foram cortados na guerra, aqueles que foram desprezados pelos seus pais, aqueles que não tiveram família, aqueles que pedem na rua, Senhor, e agradecer, porque nós não fizemos nada de diferente para termos na mesa isso que Paulo está dizendo. O que foi que nós fizemos? Nós estamos brigando em cima de quê? De um coração grato, de entender que nasceu para a glória de Deus, e que o mundo vai saber que existe um povo que glorifica a Deus pela comida e pela bebida que tem, porque tudo vem do Senhor. É isso que Paulo está chamando a atenção da igreja, que estava brigando em cima de coisas que não eram relevantes, mas que o coração deles, esses corações, precisavam glorificar a Deus, porque o contexto, quase no final do capítulo 10, diz que Deus tirou um povo do Egito e deu a esse povo o pão que desce do céu, e deu a esse povo o Cristo Salvador, e que o Cristo Salvador era o Cristo cuidador, e era o Cristo Jesus que cuidava do povo, e ele era a pedra, e da pedra saía água para o povo não morrer de sede. Vou até beber um pouco. Sem água
Você imagina. E o povo bebia da pedra, bebia a água, que Cristo é a água da vida. E esse povo não viveu no deserto para a glória de Deus. Foram comprados, resgatados, saíram do Egito. E o Senhor mandou serpentes. E milhares caíram em um só dia. Todos os que saíram do Egito morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Nem os filhos entraram na terra prometida, também morreram no deserto. Por causa da idolatria que está no coração, de não glorificar a Deus pelo que tem, pelo que é. Mesmo o pão descendo do céu, mesmo a água saindo da rocha, mesmo a nuvem não permitindo que eles fossem queimados, mesmo que a coluna de fogo caminhasse para que as feras do campo também não os devorassem e para que eles não vivessem o frio da noite, esse cuidado de Deus todinho, o povo fez um bezerro de ouro. Na modernidade, na nossa época, o homem faz muitos bezerros. São muitos bezerros por aí sendo adorados, e na política é o que mais tem. Grandes salvadores, grandes homens sem o Espírito de Deus, que não podem fazer nada, que não podem cumprir suas promessas, repetem apenas o que os outros que vieram atrás disseram. Voltando à questão do deserto, nem os filhos entraram na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foram os netos, que Deus queria deixar a idolatria no deserto, e a idolatria ficou no deserto, e o monoteísmo, a crença em um só Deus, entrou na terra prometida. Mas com o tempo o homem vai se corrompendo, porque o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E aqui o apóstolo Paulo está numa igreja, fundou uma igreja de pessoas que adoravam os ídolos, e ele está dizendo: olha, cuidado, Deus fez o seu povo perecer no deserto pela picada da serpente, e ele não vai poupar aqueles que não vivem para a sua glória. Mas a igreja do Senhor vive para a sua glória, porque quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Isso significa ver a mão e a glória de Deus em todas as coisas. Dois irmãos estavam conversando, eu queria ilustrar, e um irmão disse para o outro: na época do Velho Testamento, Deus se revelava e as pessoas viam a grandeza de Deus, na época de Cristo também, mas hoje eu queria ver Deus se revelando, Deus trazendo uma revelação do seu poder, da sua glória, da sua honra. E aquele irmão pegou um seixo no chão, um xixo, que a gente chama de xixo, um seixo, uma pedra, e disse: olha aqui. Ele disse: uma pedra? Ele disse: exatamente. Olha a complexidade de uma pedra. E ele disse: uma pedra? Que coisa! Ele disse: ficou banal para você. Você não vê a glória de Deus numa pedra? Então veja a glória de Deus na sua estrutura, tudo no lugar, braços no lugar, dedos no lugar. Ninguém manda, é muito rápido o movimento. Como é que tem um cérebro movimentando tudo isso? Como é que tem uma mente movimentando tudo isso por trás de uma mente dessa? Tem que ter uma mente brilhante, fantástica, poderosa, eterna, criadora, santa, reta, justa, e que você foi nascido para glorificar. Aí aquele irmão começou a derramar as lágrimas, porque a pedra não conseguiu mostrar, mas a complexidade do corpo conseguiu mostrar. Mas o peculiar aqui é que aquele irmão que mostrou a pedra, ele via a glória de Deus na criação de uma pedra, de um seixo. E quando isso acontece, a glória de Deus está sendo ampliada
na vida do crente, na vida daquele que vê a plenitude da grandeza de Deus numa pedra. É muito complexa. É muito complexa. O homem tentou fazer de todo jeito uma pedra, mas não conseguiu. O homem tentou imitar em tudo, mas em nada ele conseguiu. Ele no máximo da forma. E ele quer ser Deus. E o apóstolo diz aqui: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é imperativo contínuo, habitual. Não é um evento, é um estilo de vida. Tudo para a glória de Deus. O seu pensamento para a glória de Deus. O que você pensa, o que o crente pensa, glorifica a Deus. O que o crente idealiza, glorifica os desejos internos de sentir, de fazer. Deus é glorificado. Trazendo isso em forma prática, nós estamos em Cristo, caminhamos com Cristo, vivemos por Cristo, e Cristo tem um caráter perfeito, santo e justo, e nós caminhamos com Cristo e Cristo conosco, e as nossas atitudes são as mesmas atitudes de Cristo, porque Ele é o nosso irmão mais velho, é o nosso Senhor, e é o cabeça da minha vida, e é o cabeça da igreja, e é o cabeça da sua vida. E aquilo que Cristo não pensa, eu não quero pensar. Aquilo que Cristo não deseja, eu não quero desejar. Aquilo que Cristo não decide, eu não vou decidir. E aquilo que Cristo não faz, eu não vou fazer. Mas aquilo que Cristo decide, eu também decido com Ele. E Cristo tem na sua palavra o ensino daquilo que Ele decidiu para a nossa vida, por meio da sua vida, do seu testemunho e de suas ações. E eu teria as mesmas ações de Jesus, porque eu fui convidado para viver como Cristo vive e fazer o que Cristo faz. Na minha vida privada, na sua vida privada, é isso que o texto está dizendo. Todas as coisas aqui significa todas, e não dá para ser mais um pouco, porque todas completam todas. E todas as coisas devem serem feitas para a glória de Deus. A vida privada, quem você é, quem eu sou, pode não ser aquilo que as pessoas veem, lá no íntimo do seu coração. E na sua vida pública, quer façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o que você faz na sua vida pública, no dia a dia, aonde você passa, com quem você convive, as pessoas que convivem com aqueles que foram chamados, aqueles que foram salvos, aqueles que foram regenerados e aqueles que estão sendo santificados, aqueles que não vivem mais como viviam outrora. E as pessoas tomam 3 decisões em relação a essas pessoas, aos crentes. Primeiro, elas tomam uma decisão de achar o comportamento do cristão, que é o comportamento de Cristo, importante para as suas vidas. E elas se aproximam, desejando, investigando, analisando e percebendo que há uma diferença entre o crente e o incrédulo. Segunda coisa, as pessoas se aproximam dos crentes para investigar se aquilo que ele diz tem a ver com aquilo que ele faz. Isso significa coerência. Coerência significa aquilo que eu digo tem a mesma medida daquilo que eu faço, aquilo que eu faço tem a mesma medida daquilo que eu digo. É uma metragem só. E as pessoas vão ler
isso. E o terceiro grupo são aqueles que odeiam quem vive assim. Pessoas que não se aproximam. Eu tenho tido o privilégio de evangelizar algumas pessoas dessa cidade e algumas pessoas de algumas lojas, dos mercados, e dentro dessas andanças pregando o evangelho, tem uma loja ou uma estrutura de negócio que vende alguns materiais que nós precisamos, e lá nós fizemos uma amizade com a maioria das pessoas daquela loja. E tem um senhor que diz: olha, eu vou voltar para o caminho do Senhor. Olha, eu estou desviado do caminho do Senhor e eu preciso. E ele tem sido orientado em voltar primeiro para o Senhor, mas também voltar para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor ele aprende a voltar para o Senhor. E nesse mesmo contexto, tem alguns que são firmes e que dizem: eu vivo para a glória de Deus. Olha, é tão difícil viver aqui, porque a incredulidade é muito grande, eu tenho que ser forte, mas eu estou firme. Ora por mim, para eu não me desfalecer na minha fé. E tem alguns que não querem o Evangelho. E tem um rapaz que ele é muito travado. Ele olha para mim com um olhar de rejeição. Lá vem ele. Eu digo: estou chegando nele, e eu vou pelo Espírito Santo alcançar o teu coração. E todos se relacionam comigo e ele só responde sim, não, e dá a nota para eu levar para o caixa. Ele não gosta de crente, ele não acredita em crente, ele não acredita no que eu estou dizendo, ele não acredita no que eu estou vivendo, mas eu quero dizer para ele: vem ver. Isso é viver para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, tão pecador que sou, tão insignificante que sou, tão pequeno que sou, mas fui convocado para fazer tudo para a glória de Deus, todas as coisas. E eu vou lá e ele se esconde, eu vou lá nele, bem pertinho, digo: bom dia. Se for à tarde, eu digo: boa tarde, como você está? Ele: estou bem. E ele não gosta de crente, mas é assim até o Espírito Santo quebrar. Dali pode nascer um grande líder, pode nascer um grande pregador, mas também pode ser que tenha um perdido eternamente para a perdição eterna, mas ele não tem um conhecimento vivo com que todos sejam eleitos à vida daquele lugar. Então são experiências, são revelações bíblicas e são reflexões que nós precisamos fazer. Aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado, nós precisamos dar testemunho, porque todas as coisas na vida pública que nós fazemos devem refletir a glória de Deus, deve ser para a glória de Deus. Não eu, mas Cristo deve viver em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, meus irmãos, olha como é difícil a proposta do cristianismo. É quase impossível fazer tudo para a glória de Deus, porque nós vivemos num mundo onde nós temos os nossos ideais, os nossos projetos, e a sociedade diz que nós só temos valores se nós vivermos os projetos daqui da terra. E nós precisamos pensar duas coisas. Primeiro, que é lícito ter um projeto particular aqui na terra. Em segundo lugar, ele só é lícito se for para a glória de Deus. Nós podemos viver uma vida reta aqui na terra. Se Deus abençoa, muitas vezes na nossa irregularidade, no nosso mau testemunho, Deus continua nos abençoando, porque nós somos filhos, fomos adotados, temos a adoção de filhos, e Deus nos trata como filhos, e Deus trata eu, e Deus trata você como filho, independentemente do nosso comportamento, e que não é fácil
testemunhar para todos e testemunhar em todo o lugar. Mas isso é uma manifestação do Espírito Santo que vai sendo derramado no coração do crente, e ele vai se reavivando, e ele hoje já não é mais aquilo que ele foi ontem. Hoje ele tem uma vida mais exemplar, corrigida, abençoada, abençoando a outros. E nós nos pegamos com homens de Deus, da Bíblia e da história, que vivem e que viveram para a glória de Deus. E assim o apóstolo Paulo diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, para a glória de Deus. E essa situação, esse diagnóstico, ele traz algumas aplicações na nossa vida. Como eu falei, é difícil viver para a glória de Deus, mas guiados pelo Espírito, os mandamentos do Senhor não são pesados, são deleitosos. O Espírito Santo de Deus nos guia em toda a verdade, ou seja, em Cristo e nos mandamentos, para sabermos se estamos fazendo a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus está relacionado a olhar para os mandamentos, segui-los, observá-los, para a nossa vida de retidão. E esse versículo, ele está ligado ao comportamento. Olha como ele diz no versículo 32: portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. O crente, ele é chamado para não dar escândalo nem ao legalista, porque tem aqueles que são legalistas. Existem alguns cristãos legalistas. Eles acham que eles são mais crentes do que todo mundo. Eles acham que só a igreja dele vai entrar no céu. Eles acham que só eles têm a verdade. Eles são mais santos do que todo mundo. O apóstolo Paulo diz: não faça isso não. Também não seja do grupo daqueles que ignoram. Não seja igual àqueles que adoram as coisas desse mundo, adoram outras verdades desse mundo que não são verdades. Estava no sepultamento do esposo de uma amiga nossa, e ela chegou diante de mim com um rosário, com um terço, com um escapulário, e eu ia dar a palavra no sepultamento. E ela disse: o senhor vai pregar, mas eu posso continuar aqui? Se o senhor disser que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar. E eu disse para ela: quando isso acontecer no seu coração, você vai guardar. Eu ia dizer para ela: você vai jogar fora. São os ídolos do coração das pessoas. Nós testemunhamos para elas com amor, com acolhimento, e ali eu preguei o Evangelho. E eu disse que só em Cristo. E eu preguei no texto que diz: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. E eu o ressuscitarei no último dia. E eu disse: só Jesus disse isso. Só Jesus pode dizer isso. Só Jesus faz isso, porque Jesus ressuscitou, está vivo e com o pé nas nuvens para voltar, estabelecer o seu reino e viver com a sua igreja, para a sua igreja, com a sua igreja, que comeu, bebeu e fez todas as outras coisas para a glória de Deus, e que não deu escândalo nem aos legalistas e nem aos idólatras, e também nem deu escândalo à igreja, não deu mau testemunho para a igreja, foi uma bênção para a igreja. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui
que pagaremos o preço de sermos um só. E mesmo que as trevas militem e nos tentem separar, nós unidos com Cristo iremos andar. Não levaremos o legalista a tropeçar, não levaremos os idólatras a tropeçar, não levaremos a igreja a tropeçar. Viveremos para ajudar a igreja nessa unidade proposta aqui no texto. E o apóstolo é testemunha, e como diz lá na minha terra, o bicho é moral. É assim, olha o que ele diz no versículo 33, a sua conclusão: como também eu, em tudo, agrado a todos. Eu não escandalizo o Evangelho com a minha vida, com a minha atitude, com o meu pensamento, com as minhas obras, não buscando o que é meu próprio proveito, mas o de muitos. Ele está se referindo à igreja, e aqueles que ele caminha e passa por eles, e alguém vai dizer assim: ó, ali tem um crente, ali vai um crente, não é o crente Raimundo. Se tem alguém aqui com o nome da Raimundo, eu não quero falar especificamente de Raimundo. Aqui existe uma frase um tanto de reflexão que diz que existe o crente Raimundo, que é um pé na igreja e um pé no mundo. Então, tem gente que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe isso, mas é uma ilustração. São os dois pés que estão na igreja, fazem parte da igreja, estão no mundo ou fazem parte do mundo. Tem muito crente que tem prazer em conviver as realidades do mundo, porque é difícil viver as realidades da Escritura. Vocês percebem que a igreja estava assim? A igreja de Corinto estava assim, cheia de problemas, porque ela naquele momento não vivia para a glória de Deus, não estava grata em ter sido transportada do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E o apóstolo conclui aqui, falando a respeito dessa nova vida, não buscando o que é do meu próprio proveito, do meu próprio interesse, dos meus próprios ideais, da minha própria cabeça, daquilo que eu posso planejar e viver, mas eu quero viver de forma que agrade a Deus, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No que depender de mim, as pessoas não serão escandalizadas, porque eu tenho o desejo não só de servir, o apóstolo Paulo diz, de agradar a muitos, de cuidar de muitos, mas também de ver alguns serem salvos para a glória de Deus. Quando eu vim para Campo Grande, antes de estar aqui com os irmãos, eu deixei os discípulos todos lá no Nordeste. Deus me deu muitos discípulos, e vai dar também para você, e já deu para alguns, e alguns já têm há muito tempo. E eu disse: Senhor, eu não consigo viver o teu evangelho sem poder pregar e passar ele para aqueles que não têm, nos dá graça. E assim eu pregava o evangelho, e vez ou outra meu carro era feito o carro do César, quebra no meio do caminho. Aí eu tinha que pegar um Uber e botar o carro na oficina para arrumar. Aí eu tinha a oportunidade de pregar para o rapaz, ou para a moça, ou para a senhora, ou para o homem que estava no carro. Eu tinha 5 minutos, não, eu tinha 3 minutos e meio. Da minha casa para a igreja eram 3 minutos e meio. Eu tinha que apresentar o plano da salvação. E como é de costume eu sempre falar, que Deus me deu esse dom de pregar, deu a todo mundo, mas existe o dom específico de evangelizar, eu acredito. E quando eu evangelizava as pessoas,
eu ia encontrar 3 grupos de pessoas. O 3 sempre está presente. Está na minha mensagem, às vezes são 3 pontos. E eles estavam lá. E eu procurava identificar aquele motorista, se era um crente. Porque se fosse um crente, eu ia glorificar a Deus junto com ele naquele período que ele estava me conduzindo. Ele era mais importante ou a condução que ele estava fazendo? Tinha que discernir também isso. O segundo grupo que eu poderia encontrar eram os crentes desviados. O que não falta nesse mundo é crente desviado, viu? Eles até inventaram uma igreja para eles, os desigrejados. E que no meio dos desigrejados tem os desviados e tem aqueles que estão firmes. E que eu quero considerar isso. Mas eles também estão desviados da igreja. Então, para mim, estão todos desviados. E precisam estar na casa do Senhor para a comunhão do Espírito. E quando eu encontrava um desviado, eu apresentava a nossa igreja. Uma igreja bíblica, uma igreja cristã, uma igreja que prega a palavra de Deus fielmente. Ou então o terceiro grupo, aquele que não era crente e que a gente percebia logo quando se perguntava: você congrega em alguma igreja, serve ao Senhor com toda a tua vida? Evangelizar é muito fácil, depende da sua vida com Deus, da sua espiritualidade. Deus aqui não está sendo glorificado dentro desse carro, mas Ele vai ser glorificado, porque chegou um profeta ou uma profetisa, chegou um embaixador do rei, chegou alguém que tem a palavra da reconciliação, chegou alguém que tem o ministério da reconciliação, chegou alguém que Deus coopera com ele para que ele anuncie o evangelho de Cristo, e que não adianta nada aquele carro ir para lá, ir para cá, ir para lá, ir para cá, ir para ali, ir para lá, e o condutor não conhece o seu Criador, andando na terra do seu Criador, comendo a comida do seu Criador, vivendo a vida do seu Criador, respirando o ar do seu Criador, mas não conhece o seu Criador. E eu estou ali, eu pregando o Evangelho, e nós tivemos frutos, meus irmãos. Nós temos frutos em Campo Grande, só das corridas de Uber. Eu não vou ter tempo para falar dos supermercados, das lojas, da gente estar comprando alguma coisa, eu e minha esposa, e de repente o Espírito Santo tomar o ambiente. Você já teve essa experiência? O Espírito Santo fazer com que aquele objeto vai ficando tão pequeno, não, que é uma caixa de fósforo, e a glória de Cristo é vista naquele lugar. E a pessoa ter um encontro com Cristo e estar no domingo juntamente com você, glorificando a Deus, exaltando a Deus, saindo da perdição para uma vida de salvação. Esses que são salvos, salvos de igrejas com falsas doutrinas, salvos de uma vida desviada, e salvos por não conhecer ao Senhor. O Evangelho, a evangelização, o testemunho, a conduta. A pessoa perceber que você está mais preocupada com a salvação dela, com a glória de Cristo, do que com qualquer outra coisa que esteja ao redor de vocês dois. E o texto é conclusivo. Tudo começa com Deus, e tudo é vivido por meio de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Tudo é regulado pelo amor e pela obediência. Tudo resulta em testemunho. Eu queria finalizar. Comer é muito bom, mas comer para a glória de Deus, vendo a circunstância como dádiva do Senhor, e glorificar a Deus. Eu costumo dizer que as orquídeas olham para nós de tal perfeição que há nelas. E eu de vez em quando dou uma orquídea para minha esposa. Se você não dá orquídea para sua esposa, se apresse, porque elas gostam, viu? Elas gostam de 3 tipos
presente, que não são os materiais. Um botãozinho pequenininho de uma flor do campo, um buquê de rosas ou uma rosa, que talvez ela nem tenha encanto ainda, porque disseram para mim que tem marido que nunca deu nenhuma rosa à sua esposa. Eu sei que aqui não tem isso, mas se acontecer, é um acidente quase que... Pois é, nosso irmão dá muita flores. E orquídea, porque orquídea é mais cara, não é verdade? Mas dá demonstração do cuidado com o nosso cônjuge. Beber água, beber suco, tomar líquido, pegar assim e dizer, ô glória. E hoje eu estou gostando mais da água do que da semana passada. Ela incolor, inodora e sem sabor, mas é gostosa demais. Como é que uma coisa é incolor, inodora e sem sabor e tem gosto? O Criador fez assim. Sacia a sede e ninguém enjoa. Nunca vi ninguém dizer, eu estou enjoado de beber água, eu não aguento mais comer. Nunca vi ninguém dizer isso, a não ser depois de comer um pucheiro assim, a metade da panela, né? A pessoa fica tão empanzinada que a comida, além de fazer mal, ainda a pessoa está dizendo, eu não aguento mais, o negócio está ruim. Mas dentro do cotidiano normal, trabalhar para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Já contei a história do rapaz que ele tosava cachorros. Nós evangelizamos um rapaz e nós temos um culto na nossa casa, e ele se converteu. Demos uma Bíblia para ele e ele estava sem emprego, e a família dele não confiava que ele pudesse trabalhar, e alguns tinham comércio. E o tio dele tinha uma loja uma loja de pet, cachorro. E o tio dele deu ele a oportunidade de dar banho e tosar para os cachorros. Primeiro aprendeu a dar banho, depois a tosar. E ele chegou em casa uma vez para o culto, direto do trabalho, e ele falou que o horário foi tão extenso, trabalhou muito hoje. E eu perguntei para ele, como foi que você hoje tosou o cachorro de Deus? Ele disse, como assim, pastor? Eu tosei um cachorro de Deus. Chegou uma mulher no carro vermelho com um cachorro, chegou outro rapaz no Fusca, e chegou um homem numa Hilux, cada um com seu cachorro. Mas o cachorro de Deus, não vi. Qual cachorro de Deus o senhor está falando? Eu disse, dos três. Ele disse, eu digo, quem foi que criou você? Eu disse, foi Deus. Eu disse, quem criou o cachorro? Deus. Eu disse, você estava cuidando do cachorro de Deus, que alguém temporariamente pensa que é dele. E ele disse, como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso dizer que eu estou tosando um cachorro de Deus? Eu disse para ele, quando você terminar de tosar o cachorro, antes de você entregar o dono, coloque ele sobre a mesa e diz, Senhor, está pronto. É assim que o Senhor gosta. Lhe agradou cuidar do seu animal, da sua criação, está glorificando o seu nome. E aquele jovem passou a trabalhar diferente a partir daquele dia, porque ele não entendia que a gente tosa um cachorro para a glória de Deus. E Deus olha e está aprovado. Você está fazendo aquilo que eu te mandei fazer no teu trabalho, na tua atitude, aonde quer que o Senhor te colocou, você está tosando o cachorro de Deus. É isso que nós fomos convidados a tudo que nós fizermos, apresentar diante de Deus e dizer, Senhor,
o Senhor se agrada e o Senhor diz assim: olha, deixa eu limpar aqui, deixa eu cortar aqui, deixa eu tirar aqui. Agora o meu filho Jesus está sendo glorificado por uma obra perfeita, porque a obra do meu filho Jesus foi perfeita na cruz e na tua salvação. E Jesus apresentou você diante dele mesmo, e apresentou você diante de mim, e eu, como pai que sou Deus, me agrado de cada um de vocês, porque em Cristo nós somos não só mais que vencedores, mas aperfeiçoados na imagem do seu próprio Filho. Tudo deve ser para a glória de Deus, tudo deve ser por meio de Cristo. E essa é a oração que nós vamos fazer hoje. Senhor, ensina-nos a viver, não para nós mesmos, mas para a tua glória, que cada detalhe da nossa vida seja governada, dirigida, abençoada por esses princípios, por meio de Cristo, para a glória de Cristo. Nos ensina, por meio da gratidão que temos pelo que nós temos e pelo que nós somos e pelo que nós fazemos. Esse coração grato de cada um de nós, Senhor, venha aperfeiçoar, porque o texto bíblico, Pai, é ideal, mas a realidade muitas vezes da nossa vida não se aproxima em tudo. Mas queremos nos aproximar de Ti, do ensino da Tua palavra, do caráter de Cristo. Queremos nos apropriar de forma plena, como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, e que nós possamos convocar tanto os legalistas, como os religiosos, como a Tua igreja, a dizermos: sejam imitadores de Cristo, como eu sou. Que nós venhamos a ser reavivados pelo Senhor, que nós não fiquemos na nossa presunção se há, na nossa arrogância se há, mas que nós nos coloquemos diante de Ti e digamos: sem Ti nós não podemos nada fazer. Assim como o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Nós queremos comer, beber, queremos fazer todas as coisas. Além disso, tudo o que fizermos, queremos fazer para a Tua glória, pedindo que o Senhor nos ensine a buscar em primeiro lugar o Teu reino. Obrigado pela palavra do Senhor que falou no meu coração. Certamente falou o coração dos meus irmãos aqui. Ó Deus, que possamos tomar posse dessa graça de glorificarmos o Teu nome, mesmo que sejamos contestados e rejeitados por alguns. Mas queremos ser um instrumento do Senhor, para que a Tua glória seja vista em toda a terra, em toda a cidade, em todas as ruas, na nossa casa e na nossa vida. Faz isso, Senhor, glorifica Teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Aleluia, amém. Recebam a bênção, meus irmãos, da parte do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, o poder, as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Nós temos alguns pequenos avisos.